Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estão compartilhando conosco as orientações do irmão José. E hoje nós vamos trabalhar o livro Lições da Vida, da psicografia de Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o capítulo de número 10, que se chama Solidão. Solidão. Vamos pensar um pouquinho, porque a palavra solidão, ela já sugere para a gente uma reflexão, tá? Se o solidão é estar só, ou se o solidão é a gente viver só. Então, é diferente um do outro? O estar só tem muito mais a ver com solitude, quando a gente faz a escolha. Eu quero ficar só para meditar, eu quero ficar só para refletir, eu quero ficar só para fazer a minha comunhão com Deus. Isso é solitude. Eu quero ficar só para fazer o meu movimento de autoconhecimento. Eu quero ficar só para fazer as minhas reflexões que trarão para mim mudanças, aonde eu vou criar projetos. Isso é solitude. Mas aquela pessoa que vive só, que angustia, que entristece, que adoece, que patologiza, esse é o estado de solidão. Então, solidão é um estado que ele chega a patologizar o quadro clínico da criatura, aonde ela pode somatizar e muitas vezes ela vai externar isso no corpo. Então, existe uma diferença entre solidão e solitude. Para não entrarmos na solidão e vivenciarmos a solitude, nós temos aqui a mensagem do irmão José. E o título, então, Solidão, no capítulo 10 desse livro Lições da Vida, ele vai trazer para a gente várias orientações para não patologizarmos. Porque, veja, nós estamos hoje, vivendo movimentos de solidão, embora estejamos mundialmente conectados. Nós estamos conectados, mas imagina, a gente está num quarto, tendo contato com o mundo todo, mas a gente ainda abraça a fragilidade da solidão. Vamos ver como que o irmão José traz para a gente e vamos comentando, ok? A rigor, apenas o egoísta vive só. Olha que interessante isso aqui. A rigor, apenas o egoísta vive só. Veja bem, por que o irmão José está colocando isso? Aqui, gente, olha, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui, ele não ameniza para ninguém. Não é o papel dele fazer cafuné, não é isso. É a gente que vai absorvendo. Por que a rigor só o egoísta vive só? Porque todo mundo tem algo para oferecer. Todo mundo tem algo para oferecer. Vamos lembrar lá a parábola do semeador? A parábola do semeador, quando Jesus coloca para a gente no encerramento da parábola, que ele coloca uma parte da semente caiu em terra boa e deu fruto. Lembram? E deu fruto. Vocês estão acompanhando aqui no vídeo. Um a 100, outro a 60, outro a 30. O que Jesus está dizendo para nós na parábola do semeador? O que ele está dizendo? Ele já está dizendo que todo mundo tem algo para oferecer. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quando o irmão José coloca para nós, só o egoísta vive só, ele está dizendo, parece redundante, né? Só o egoísta vive só. Mas veja, ele está dizendo para a gente que, nesse momento, a pessoa tem para oferecer, mas ela abraça apenas a si mesma. Apenas a si mesma. Veja, uma parte da semente caiu em boa terra e deu fruto, um a 100,
outro a 60, outro a 30. E Jesus encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o encerramento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que não se atenta para ele, ainda que tenha 30, ele pode chegar a 60 e até virar 100, ainda que tenha 30, mas ele se fecha, então ele assume a postura egoística. Ok? Assume a postura egoística. Essa postura abraçada ininterruptamente traça a personalidade do egoísmo. Ok? Então, a rigor, apenas o egoísta vive só. O altruísta jamais se sente abandonado, mesmo quando não tenha encontrado ainda uma companhia. O altruísta, mesmo que ele não tenha encontrado uma companhia, jamais se sente abandonado. Mas por quê? Porque ele não encontrou companhia, mas ele se fez companhia. Olha que diferença. Ele não encontrou aquela que veio até ele, mas é ele, na figura do altruísta, ele vai até o outro. Ele sai para oferecer, veja, 30, 60, 100. Ele sai para oferecer, ele tem alguma coisa para oferecer. Não existe entre nós na Terra quem não tenha nada para oferecer. Não existe. Todos nós temos alguma coisa. Então, quando o irmão José coloca para nós aqui, o altruísta jamais se sente abandonado, porque ele está sempre em busca dos encontros, reencontros, ainda que haja desencontros, ainda que haja. Por quê? Porque no desencontro a gente também se encontra. Então, encontro, desencontros, encontro, reencontros, sempre caminharemos na direção de alguém. Figura do altruísta. Tá claro? Quando sairmos dessa posição, nós vamos sair para aquela outra posição. Lembram que eu disse no início? Da solitude. Aonde a gente vai fazer a nossa comunhão com Deus. Tá claro? Eu já citei para vocês aqui, quando Yuval Noah Harari, no seu livro 21 lições para o século 21, 21 lições para o século 21, ele coloca para a gente sobre a meditação. Sobre meditação. E ele fica até 2 horas hoje fazendo a sua meditação antes de iniciar, diariamente, antes de iniciar as suas tarefas diárias. Ele é um historiador, estudioso, escritor israelense, aonde ele tem trazido várias orientações para a gente nessa relação com o mundo e com Deus, além da relação conosco, nas outras obras. Esta 21 lições para o século 21 é a sua terceira obra. Terceira obra, ok? Quem é solidário desconhece a melancolia, a depressão, a angústia, a falta de alegria de viver. Quem é solidário desconhece a melancolia, a depressão, a angústia, a falta de alegria de viver. E aí, a gente não poderia deixar de ressaltar uma frase que praticamente todo mundo conhece, principalmente dentro do movimento espírita. Quando a Joana de Ângeles coloca para a gente no livro O Homem Integral, ela cita, o primeiro capítulo se chama Fatores de Perturbação. Medo, rotina, ansiedade, liberdade, entendendo como mau uso da liberdade, e a solidão. Então imaginem, e ali no texto ela vai falando do movimento patológico daquele que está se envolvendo com a solidão, e uma frase ela disse para nós: só é solitário quem não é solidário. Veja, só é solitário quem não é solidário. Tanto que o solitário, ele vai assumindo quadros doentios. Quem é solidário desconhece a melancolia. O solitário conhece.
O solitário conhece a depressão, o solitário conhece a angústia, o solitário conhece a tristeza por não viver a alegria de viver. Entenderam como que a gente vai construindo um quadro patológico? Entenderam por que o Yuval Harari coloca no livro 21 lições para o século 21? Por que ele vai trazendo orientações da gente comungar com a espiritualidade, comungar com Deus, para a gente sair desse quadro doentio aqui? Porque o século 21, aí vem uma orientação do espírito de Bezerra de Menezes. O século 21 é o século do amor. Este século é o século do amor. Nós saímos entrando no movimento da regeneração. Nós saímos de situações muito envolvidas com guerras, com destruições em massa, com várias situações e deslizes da humanidade que foi gerando deslizes nossos, que foi gerando mal-estar para o planeta. Este século é o século do amor. Então, lembrem, encontros, reencontros e desencontros vão fazer parte da nossa relação. Se vão fazer parte, se já estão fazendo parte, por que não abraçar a solidariedade, em vez de abraçar a solidão? Movimento patológico, doentio, egoístico, ok? E aí, irmão José disse assim: muitos se queixam de solidão, apesar de estarem rodeados por dezenas de pessoas. Estes são os que ainda não aprenderam a sair de si mesmos. Não aprenderam a sair de si mesmos. Tem uma lição, uma fábula do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, e ele coloca para nós, chama a fábula do porco-espinho. No período gelado, o porco-espinho, eles começaram uma forma de buscar o agasalhamento, uma forma deles buscarem o aconchego, eles começaram a se aproximar. Mas eles se aproximaram tanto que eles começaram a se ferir. Começaram a se ferir, começaram a sangrar, estavam sentindo dores, e aí eles se afastaram. À medida que eles se afastaram, eles começaram a sentir tanto frio, que aí eles viram que entre eles ali estava acontecendo morte por frio. E aí eles voltaram de novo a se aproximar. Voltaram a se aproximar e viram que eles não poderiam estar tão próximos que eles iriam se agredir, mas não poderiam estar tão próximos que eles iriam morrer. Então, eles tinham que conviver com a proximidade, ainda que tivessem arranhões. Porque, olha, espinho, gente, o Arthur Schopenhauer, ele coloca como sendo a fábula do porco-espinho. Eu estou querendo trazer para a nossa fábula na relação social, no relacionamento familiar. A gente convive com o outro, todo mundo tem espinho. Olha, é difícil alguém que só tem pétalas, só tem perfumes, todos nós temos espinhos. Então, a gente vai conviver? Vai, mas os espinhos, eles não podem sair rasgando o outro. De vez em quando tem uma ferida lá, como tem o porco-espinho? Tem. Mas veja, quando os espinhos ali se aproximam, se eles se aproximarem sem encostar muito lá na pele, eles impedem inclusive essa corrente de ar que estaria gelando o porco-espinho. Imagina, nessa relação humana, a gente consegue fazer com que os nossos espinhos não firam as pessoas que convivam conosco. Não firam. Os que estão nesse movimento de convivência, eles também podem sentir na nossa proximidade o agasalho, o acolhimento, o aconchego, ainda que a gente tenha espinhos. E quem não os tem? Estamos na Terra, em movimento transitório, muitos de nós na última oportunidade, no plano prova e expiação. Para, se Deus nos permitir e a gente fizer por merecer, retornarmos no mundo de regeneração. Ora,
Então a gente também tem que trabalhar os nossos espinhos. Rodeado de pessoas, usando o termo que o irmão José trouxe para nós, rodeado de pessoas, olha que oportunidade sagrada de trabalharmos esse bem-estar. Sagrada. Basta que nós queiramos fazer este movimento. Basta. Olha só. Na continuidade, nós vamos ver, inclusive, em que tempo nós estamos avaliando esta colocação. Os solitários quase sempre são os que desejam a felicidade exclusivamente para si. Aqui, olha o movimento egoístico de novo que o irmão José traz para nós. Veja, nós estamos entrando, vocês estão me acompanhando no finalzinho de dezembro. Finalzinho de dezembro. Aquele momento que a gente faz previsão, que a gente faz propostas, que a gente cria perspectivas, que a gente monta projetos para abrir o mês de janeiro. Eu não sei se vocês sabem, os que sabem vão contribuir conosco nessa reflexão. O mês de janeiro, a palavra janeiro vem do deus Juno. E é um deus romano que tem duas faces. E é interessante que é uma face olhando para frente e outra face olhando para trás. E o que é interessante nisso? Porque, veja, a gente abre janeiro olhando para o próximo ano, para as próximas metas, para os próximos ideais, mas sem descuidar da face que está voltada para trás. Da face que está voltada para aquele movimento de que aquilo que a gente fez, aquilo que está para ser mudado, aquilo que precisa ser modificado, aquilo que será reconstruído, a gente não perde o foco. Você não perde o foco. Por quê? Porque é a base. Eu vou começar janeiro, eu estou num projeto novo, aí eu preciso sair do movimento egoístico para que eu abrace a solidariedade. E não achar que eu vou construir tudo sozinho, que eu vou fazer tudo sozinho. Olha a orientação que o irmão José traz para nós. Os solitários quase sempre são os que desejam a felicidade exclusivamente para si. Às vezes a pessoa está abrindo o janeiro. Cássio, você pesquisa para mim aí o nome do Deus, sabe que é um Deus romano nessa época aí, nós não estamos falando de Deus grego, não. Eu falei Juno, mas agora me veio a dúvida aqui. Então pesquisa, aparece aqui no vídeo para nós e para mim também. Então imaginem vocês, não é para a gente abraçar o movimento egoístico. Quase sempre são os que desejam a felicidade exclusivamente para si. Se nós temos que olhar para trás e olhar para frente, se esse ano algumas coisas não foram legais, de repente eu pensei só em mim, abracei o movimento solidão, não pensei no entorno, não fiz para o entorno, pensando só em mim, patologizei o estado. Ok? E aí, o irmão José diz assim, aqueles que tomam a iniciativa de amar nunca se sentem desamados. Aqueles que tomam a iniciativa de amar nunca se sentem desamados. Porque, veja, a Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela também coloca para nós sobre a importância de nós amarmos, e ela fala ainda mais, ela fala assim, existe uma diferença entre querente e carente. O carente é aquele que não recebe amor e precisa receber. Quem toma a iniciativa de amar, jamais vai se sentir desamado. Ou seja, aí a Joana de Ângeles coloca que muitos de nós somos querentes. A gente é amado e está sempre se achando carente. Muitas vezes a gente não é amado por aquela pessoa que a gente gostaria de ser amado. Aí entrou o movimento egoístico outra vez. Mas existem pessoas que nos amam. Existe o marido, existe a esposa, existem os filhos, existe o parente, existe o amigo. Existem pessoas que nos amam. Se você tem um que não te ama, existe outro que te ama. Por quê? Porque você se propõe a amar. Se você se propor,
sempre terá gente te amando. Então, a iniciativa tem que partir da gente. Ah, mas eu espero alguém me amar para que eu faça. Ou seja, eu já estou numa perda de tempo. Por quê? Porque a proposta é de trabalho. Quando eu amo, eu trabalho no meu estado íntimo. Quando eu trabalho, quando eu amo, eu abro espaço para o trabalho da receptividade na relação com aquele que tende a me amar também. Então, aqueles que tomam a iniciativa de amar nunca se sentem desamados. É interessante porque o filósofo francês Balzac, Honoré Balzac, ele coloca para nós, a solidão ela só é boa quando você tem alguém do seu lado para contar como é que é. Olha como que ele ironiza. Ela só é boa quando você tem alguém para poder contar como é que é. Porque se você não tiver alguém para contar, ela não é boa não. Tá claro? Continuando, a vida é uma permuta constante. Quem espere receber algo deve doar aos outros o que deseja ter de volta. Quem espera receber deve doar aquilo que deseja receber. Deve doar. Porque a vida é essa constância, ou seja, nós estamos falando da palavrinha mágica que a gente encontra aí nas relações, reciprocidade. Reciprocidade. Quem não semeia, desconhece as alegrias da colheita. Quem não semeia, não colhe. Quem não semeia, não colhe. Essa orientação que está aqui do irmão José é a mesma orientação que o Clarencio vai falar para aquela senhora no livro Nosso Lar. O capítulo se chama No Gabinete do Ministro. É o 13 ou 14, no Gabinete do Ministro. É aquela senhora que quer vir proteger os filhos na terra. Clarencio pergunta para ela, quantos bônus hora a senhora tem para nós atendermos o teu desejo? E ela responde, 304. Muito legal, porque quando ela fala 304, eu imagino assim, o Clarencio deve dar uma risada. Porque ele fala assim, tem 6 anos que a senhora foi recolhida das zonas de sofrimento. E até hoje a senhora só ofereceu 304 horas de trabalho na colônia. E aí depois vocês têm a curiosidade de ler o capítulo, porque o Clarencio, ele vai historiando, ele vai refletindo com ela as atividades que ele ofereceu. Atenção, ele oferece para ela 4 tarefas no plano espiritual, em setores diferentes, em departamentos diferentes, em ministérios diferentes. 4. Todas as 4, ela começa e para. O que ela começou e parou, deu para ela 304 horas de trabalho. 304 horas. E aí, ele coloca assim, por fim, a senhora abandonou a última tarefa e deliberadamente se recolheu aos campos de repouso. Olha, isso é muito interessante, porque ele está falando da gente. Deliberadamente abraçou o campo de repouso, ou seja, ela já nem comunicou com ele. Sabe aquela história, vou fazer escondido? Ela já foi descansar. Está cansada demais? E aí vem a orientação que me lembra esta frase. Tá? Quando ele fala assim, medite nas suas escolhas. Medite nas suas escolhas. Primeiro ele fala, volte aos campos de repouso e reflita sobre as tuas escolhas. Atenção, gente. Vocês podem esquecer o nome do vídeo, esquecer meu nome, esqueçam o que vocês querem, esqueça tudo, mas leva essa frase. Não é para a vida de vocês, não. Para a eternidade. Para a eternidade. Vocês vão entender o que eu estou colocando aqui, vão entender o sentido da fala do irmão José, quando o Clarencio fala para essa senhora. Volte aos campos de repouso, reflita no teu pedido. Olha a frase do Clarencio. Quem não coopera, não recebe cooperação. Está lá no livro Nosso Lar. Quem não coopera, não recebe cooperação. Se a gente não oferece, não tem como a gente receber. Por quê? Porque a gente fecha
É a gente que fecha o espaço da receptividade, gente. Não são os espíritos, o meu mentor espiritual que não olha para mim, porque Deus não olha para a gente, porque a espiritualidade não nos favorece. Não é nada disso. Quem não coopera não recebe cooperação, porque a pessoa não abre canal para ser ajudada, ela não abre, ela não faz nada por ninguém, pensando só nela, atitude egoística. Aí o irmão José diz o quê? Quem não semeia desconhece as alegrias da colheita. Quem não coopera não recebe cooperação. Como que eu vou ter a alegria da colheita se eu não semeio? É claro que a solidão pode ser uma prova para o espírito, mas toda prova existe para ser superada. Pode ser uma prova para o espírito em relação a plantios, dificuldades, transtornos? Pode ser. Mas toda prova existe para ser superada. E não assim, eu tenho que passar por isso, eu tenho que ficar assim, eu sou assim, e nada me muda, aquela síndrome de Gabriela lá, da música. Olha, para. Toda prova existe para ser superada. Quando a solidão nos martirize, busquemos nos tornar úteis aos nossos semelhantes. A solidão está te martirizando? Busca ser útil com alguém, na via pública, dentro de casa, na casa espírita, na igreja que você frequenta, busque ser útil. E se porventura, servindo ao próximo em alguma tarefa de beneficência, ainda nos sentimos sós, olha essa orientação aqui. Se porventura, ainda que a gente esteja servindo, continua se sentindo sós, isto significará que precisaremos aumentar a nossa cota de tempo no trabalho desinteressado aos que sofrem. Lembra do vídeo que a gente fez agora há pouco, há algumas semanas atrás, se chama Minimamente? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O irmão José está trazendo de novo, ele está repetindo para nós. Quando eu trago a frase lá atrás e lembro Clarence, ele está repetindo o que Clarence colocou lá no livro Nosso Lar, me parece, na sua primeira edição, 1948 ou 49. Ele está repetindo aqui. Quando ele fala que aquele que continua se sentindo só, aumente a cota de tempo no trabalho desinteressado àqueles que sofrem. É um vídeo minimamente que a gente fez. Solidão é sinônimo de mãos desocupadas e alma vazia de ideal. É isso aí que a gente tinha para trazer. Que nós, abrindo esse mês de janeiro, que a gente saiba ser solidário. Que nós tenhamos condições de não sermos solidários apenas na abertura do ano, apenas em desejar o ano novo para todas as pessoas, mas que a gente saiba felicitar as pessoas todos os dias do novo ano, mas que a gente saiba também aproveitar a felicitação que a gente deseja no nosso estado íntimo todos os dias desse ano que se abre, 2025. Imaginem vocês, nós estamos no finalzinho do processo de provas e expiações. Quantas tristezas ainda viveremos para aprendermos a desfrutar da alegria, do convívio, da solidariedade, da espiritualidade que está o tempo todo conosco. Quantas tristezas a gente ainda vai precisar passar? É tão desnecessário, mas a gente ainda, nesse processo de luta, a gente ainda sente que ela rodeia-nos. Mas o tempo todo, olha, é movimento agora de desbravar. É movimento de desbravar. Não dá para a gente ficar nesse abraçando solidão, criando fofoquinhas, mal-estar íntimo, pensamento negativo. Não dá. O último quartel da transição. Abrir 2025 num movimento absurdo de solidariedade. O que a gente pode fazer para a Terra nesse momento, ainda que nós não sejamos grandes referências, mas olha,
Se cada um fizer no seu núcleo, nós vamos abrir um ano diferente. Se cada um fizer no seu relacionamento, nós vamos abrir um ano diferente e abrir espaço para dar continuidade a esses valores. Façamos isso. Não nos custa nada. Não nos custa. Com tudo que a gente tem, não nos custa. Um abraço a todos. Até breve. Bom ano para todos nós. Fiquem com Deus.